Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master e vamos começar uma matéria nova hoje, que é Oração e Intercessão, mais uma matéria do módulo 4. Vamos estudar hoje a primeira aula dessa matéria, que é a aula de número 66, Aprendendo com Jesus. Então vamos lá, o versículo inicial está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou de orar, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha só, que palavra tremenda, não é? Os discípulos queriam aprender a orar. E por que eles perguntam isso? Qual era a referência, qual era o modelo que eles tinham? Tinham, não é, como eles mesmos disseram, a princípio tinha um João Batista, mas tinha um outro modelo que não agradava a Deus, que era o modelo dos fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que eram conhecedores da palavra, tinham cultura, eram homens cultos, instruídos, só que eles oravam de maneira mais difícil, se assim eu posso falar. Como assim de maneira difícil? Com palavras difíceis, com um linguajar um pouco mais rebuscado, com palavras um pouco mais difíceis do povo comum, normal saber. E eles faziam aquilo não com sinceridade do coração. Os fariseus faziam para que os outros vissem e aplaudissem, batessem palma. Oh, que homem de Deus, como ora bonito, como ora bem. E eles pedem aqui ao Senhor Jesus, os discípulos, que ele lhes ensine a orar. Então, nessa matéria, nós vamos tratar a respeito de oração e de intercessão. Oração é um dever de todos nós, não é? A oração é o combustível do cristão. Lucas 18, nós vamos citar essa parábola no decorrer dessa matéria. Jesus conta, né? Lucas 18, 1, contou-lhes então a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, a oração é dever, é obrigação. Se eu quero ter um relacionamento com Deus, eu tenho que orar, eu tenho que falar com Ele, eu tenho que manter a minha vida, não é, de oração. E orar, falar com Deus, não é? A oração está dentro da palavra coração, é através da oração que nós chegamos no coração de Deus. Intercessão é um tipo de oração que você ora em prol de outro, ou de algo, ou de alguém, ou de alguma situação em específico, tá? Então, muito bem. Nós vamos aprender aqui nessa matéria a respeito de oração e intercessão. O dicionário define oração como proferir, como pedir, proferir oração, insistência, humildade, implorar, rogar. Então, é súplica, é pedido dirigido a Deus, não é? Um santo, a divindade. Isso tudo é definição do dicionário. Biblicamente falando, a oração é a comunicação com Deus, é o meio pelo qual nós falamos com o Senhor, é interagir com Deus. Quando nós oramos, nós conversamos com o Senhor. E a oração tem que ser de todo o coração, tem que ser sincera, não é? Porque Deus sonda, não é, a intenção do nosso coração. Interceder, por sua vez, né, diz o dicionário, que é intervenção, é intervir a favor de algo ou de alguém, é pedir, rogar, é suplicar. Então, quando nós falamos com o Senhor, nós falamos a nosso respeito, não é? A respeito de algo ou de alguém. Quando falamos a respeito de nós mesmos, estamos orando, e quando intercedemos a favor de algo, de alguém, quando pedimos em prol de alguém, é a intercessão. E nós encontramos vários exemplos na Bíblia e nós vamos tratar desses exemplos aqui no decorrer dessa matéria, não é? Mas na aula de hoje, o tema é Aprendendo com Jesus, não é? Então, os discípulos pediram para Jesus lhes ensinar como orar, como falar com Deus, não é? Como falar com o Senhor. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, ele tinha esse hábito de orar. Hábito é tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, que já está incorporado à nossa rotina, nós fazemos de maneira natural. Por exemplo, todos nós temos o hábito de escovar os dentes, de tomar banho, enfim, de tomar café, por exemplo. Tem vários hábitos que cada um tem. Então, a oração, a intercessão, tem que ser dois hábitos na nossa vida como cristãos.
não é? Como disse há pouco, do mesmo jeito que um carro precisa de oração para andar, seja ele um Fusca ou uma Ferrari, sem combustível, o carro não anda. Do mesmo jeito, o cristão sem oração não vai, não se mantém na presença de Deus. Então, muito bem, o próprio Senhor Jesus orava e orava muito. Mateus 26, 39, está escrito assim: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O próprio Senhor Jesus deixa claro aqui nessa oração que a vontade de Deus tinha que estar em primeiro lugar. Ele também disse, Mateus 21, 22, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em oração, crendo, recebereis. É óbvio que esse tudo aquilo é tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Como diz lá a 1 de João 5,14, e essa é a confiança que temos para com o Pai, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele fará. Então, tudo aquilo que nós pedirmos que for da vontade de Deus, Deus vai fazer. Compreenda que para tudo há um tempo determinado, não é? Para tudo tem um tempo. Então, por exemplo, tem orações que nós vamos fazer que Deus vai responder na hora, não é? Tem coisas que Deus já faz rápido. Por exemplo, nós encontramos, primeiro livro de Reis 18, Elias e os profetas de Baal. Elias faz uma oração se você repetir, está escrito lá a oração dele, 20 segundos, 30 segundos, na hora a resposta veio, caiu fogo do céu. Só que a gente encontra outros exemplos, como Gênesis 24, o texto diz que o Isaac casa com a Rebeca não podia ter filhos, não concebia. E ele orou incessantemente até ela conceber. Uma leitura desatenta vai pensar que foi imediatamente, mas não foi. O texto diz que ele começou a orar após eles casarem. E eles casam quando Isaac é da idade de 40 anos. Só que os seus dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó, só vão nascer quando ele já tem 60, ou seja, 20 anos de oração. 20 anos ele orando em prol daquele pedido, 20 anos ele dizendo: Senhor, abre o ventre da minha esposa, abre a madre dela, me abençoe com filhos, é promessa tua e tal, e ele orando durante 20 anos. Então tem orações que Deus já responde imediatamente, tem outras que levam um tempo, porque, amados, Deus não se atrasa, Ele capricha. Nós temos que compreender o tempo dele. E aqui o Senhor Jesus deixa claro, nesse versículo que lemos há pouco, de Mateus 26, 39, que é quando ele está no Getsemane, né? Se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Já havia sido profetizado, Isaías 53, que a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isso foi profetizado 700 anos antes. E tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer, o Senhor Jesus tinha que morrer na cruz por nós. Então, muito bem, o Senhor vai nos ensinar a orar, Ele vai dar um modelo de oração. E é interessante que em Lucas 6, aliás, Mateus capítulo 6, quando ele vai falar a respeito dessa temática da oração, ele deixa claro: vocês, quando forem orar, não usem de vãs repetições, ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, não é? Aquilo que depois vai se tornar conhecido pelo catolicismo, que vai ser a questão da reza, não é? Aí eles vão fazer de uma prática, nós vamos falar já da oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração e não tem essa nomenclatura, Jesus não deu esse nome, o decorrer do tempo foi se dando esse nome de Pai Nosso a essa oração, mas é um modelo de oração, nós já vamos falar, mas o catolicismo desenvolveu outros, como a oração da Ave Maria, a oração do Credo. Eu lembro quando eu era criança, eu nasci num lar católico, a minha mãe sempre dizia assim, eu sempre via ela falar da oração do Pai Nosso, da oração da Ave Maria, eu via ela dizer assim: olha, a reza do credo é reza forte. A reza do credo é quando a situação está grave. Aí você reza lá o credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tal. É reza forte. E eu fui crescendo, aprendendo aquilo. Não é? Tem que repetir a mesma coisa e tal. Só que um dia Jesus me encontrou, eu conheci o Evangelho e o Senhor Jesus deixa claro: quando você for orar, não use vãs repetições, não pense que pelo muito falar a mesma coisa será ouvido. Jesus está falando aqui dos fariseus. Os fariseus iam para as praças, para as esquinas, e eles oravam de uma maneira tal que eles queriam parecer melhores do que os outros, mais sábios, mais
estudiosos, mais eloquentes, que tinham comunhão e intimidade com Deus, faziam isso só para as pessoas verem e não para Deus ver. A oração, amados, é interagir com Deus, é conversar com Ele. Se você tiver um linguajar rico, se você tiver um vocabulário vasto, parabéns, glória a Deus. Agora, se você não tiver um linguajar vasto, se você não tiver um vocabulário rico, a oração tem que ser com sinceridade, tem que ser com as palavras que você sabe, tanto de maneira culta quanto de maneira simples, independente da maneira, Deus vai ouvir a sinceridade do seu coração. No tempo bíblico, os discípulos de Jesus eram galileus. Galileu, no tempo bíblico, era alguém sem instrução, sem ensino, era alguém que hoje seria, não é, para nós, um analfabeto. Eles não tinham estudo. As escolas ficavam em Judá, em Jerusalém, eles moravam na Galileia, era norte de Israel, um lugar pobre, um lugar esquecido. Então, Jesus não deixou de os abraçar, de os orientar e os ensinar, porque eles eram simples, porque não sabiam orar. Jesus os instrui para que eles aprendessem a orar. Então, a primeira coisa, não ficar repetindo a mesma coisa, né? Porque ele deixa claro, não useis de vãs repetições. Uma coisa vã é uma coisa vaga, é uma coisa oca, não é? Jesus diz, não use de vãs repetições como fazem os gentios. Os gentios são as outras gentes, os outros povos que não conhecem a Deus, né? E Jesus diz, pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não é pelo muito falar, é o que você fala. Nós encontramos na Bíblia várias orações curtas que tiveram resposta. Né? Nós encontramos, por exemplo, a de Elias, que eu falei há pouco. Nós encontramos um rei Ezequias, que estava num leito de morte. Ele faz uma oração rápida, Deus lhe acrescenta 15 anos de vida. E nós temos vários outros exemplos, como Ana, 1 Samuel capítulo 1. Ela orou ao Senhor e Deus ouviu e atendeu o seu pedido. E temos várias outras orações, não é? Mas o Senhor Jesus deixa claro que não é pelo muito falar, é aquilo que nós falamos. Tem que ser de todo o coração. O salmista diz no Salmo 139, do 1 ao 4, deixa eu ler para você. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Olha só, antes da palavra vir à nossa boca, Deus já conhece, Deus já sabe. Mas mesmo assim nós temos que falar, mesmo assim nós temos que dizer. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Filipos, ele vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui para você, carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Vamos ler aqui, diz assim, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ação de graça. Olha só, se você ler, eu estou lendo aqui na King James, tá? Se você ler na Almeida, na tradução Almeida, em vez de solicitações, vai estar petições, os seus pedidos, tudo aquilo que nós temos que falar. É óbvio que a oração não pode se resumir a pedidos, tá? Pedidos faz parte da oração, só que não deve se resumir a isso. É óbvio que depende também da circunstância. Por exemplo, tem orações no momento de aflição, de angústia. Uma pessoa que está aflita, angustiada, vai orar pedindo o quê? Socorro. Agora, uma pessoa que já tem determinado nível de maturidade e fé espiritual, como diz o Salmo 63, o salmista vai dizer o seguinte, olha o que o salmista declara ao Senhor. Ele estava no deserto da Judéia, ele estava num momento difícil, ele tinha saído do palácio envergonhado, aqui é um salmo de Davi, não é? O contexto aqui do salmo é quando ele sai do palácio por conta da vinda de Absalão com o exército, ele não quer entrar em embate contra o próprio filho, ele compreende que aquilo também era consequência do pecado que ele havia cometido lá atrás com Batseba. Ele vai então para o deserto, ele se retira. Lá no deserto, ele diz o seguinte, Salmo 63, versículo 1, ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco de dia e de noite, a minha alma tem sede de Ti,
todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário para me embeber de teu poder e de tua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso. Por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei os meus braços invocando o teu nome. Olha que coisa tremenda, que oração linda. E aqui você sabe que os salmos não eram só simples falas, eram em forma de canção, mas isso ele está falando com Deus, isso ele está declarando para Deus, ele está deixando bem claro, independente da circunstância, a tua presença é a melhor coisa. E em seguida ele vai falar que o Senhor é o seu socorro, não é? Da alegria, da presença dele, que é o Senhor que o sustenta. Então, quando eu vou aprendendo e crescendo na presença de Deus, a oração também muda, não só no sentido, não se resume a pedido, mas também no sentido de adoração, de exaltação ao Senhor, de glorificação ao nome dele. Então, muito bem, os discípulos pediram ao Senhor Jesus que lhes ensinasse a orar. Jesus vai dar um modelo de oração. E Jesus disse assim, está lá em Mateus capítulo 6, do 9 em diante, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só, que oração simples e objetiva, precisa, não é? O Pai, ele chama de nosso, porque o Senhor Jesus é o primogênito de muitos. O Pai não quer um filho só, ele quer muitos. João 1,12 está escrito: a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ele é santo, o nome dele é santo. Jesus ora dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como já é no céu. Agora pare e pense comigo. Se o Senhor já havia dito que não era para usar de vãs repetições, não era para ficar dizendo a mesma coisa, seria incoerente ele ensinar um modelo de oração para que os discípulos ficassem repetindo sempre a mesma coisa. Seria incoerente, não? Os discípulos pedem para que ele ensine a orar e ele dá um modelo de oração, que é aqui a oração do Pai Nosso. É um modelo de oração. Ele não implanta isso na igreja dizendo: vocês têm que ficar repetindo essa mesma coisa, não é? Como eu lhe disse, eu cresci num lar católico e quando se fazia algo errado, pecado, algo do tipo, e ia confessar com o padre já dizia: reze 100 Pai Nossos, 200 Ave Marias. Ficar repetindo a mesma coisa. E não é nesse sentido que a palavra de Deus orienta. Se alguém pecou, biblicamente falando, tem que confessar o seu pecado a Deus, pedir perdão, né, se arrepender e deixar o pecado. Agora, compreenda, tem pecado, todo pecado é contra Deus. Agora, tem pecados que, além de ser contra Deus, é contra o próximo também. Por exemplo, tem pecados que eu cometo só aqui na minha mente, não é? Não estou pecando contra o próximo. Tem outros, por exemplo, sei lá, maledicência, que já é contra o próximo, falar mal de alguém. Então, se eu pequei só contra Deus, eu peço perdão só a Deus. Mas se eu pequei contra alguém também, eu tenho que ir lá e pedir perdão para esse alguém também. Não é só pedir perdão a Deus. Tem muita gente, mas Deus já me perdoou. Claro, mas se você pecou contra alguém, você tem que pedir perdão a essa pessoa também. Isso é tão sério que no Sermão do Monte, Mateus 5, o Senhor Jesus deixa claro: se você sabe que alguém tem algo contra você, vá lá você e peça perdão. Isso na teoria é lindo, na prática é difícil. Aqui no final, depois aqui da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Jesus deixa claro que o perdão é condicional. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, Deus cancela o perdão que Ele me deu. Olha só, isso é muito sério, não é? Então, isso é muito claro
Jesus ensina de maneira simples e objetiva. Eu tenho que pedir perdão a Deus dos meus pecados, Deus me perdoa, maravilha. Agora eu tenho que perdoar aos demais também. Em Mateus 18, o Senhor conta uma parábola que é a chamada parábola do credor incompassivo. Havia um homem que tinha uma grande dívida com um rei. Para você ter uma ideia, a Escritura diz 10.000 talentos. Um talento de ouro, minha gente, equivale a 35 quilos de ouro. Não é? Um talento equivale a 35 quilos. O camarada não devia um talento, ele devia 10.000. Então multiplique 10.000 vezes 35, para você ter ideia em peso de hoje. Não é? Hoje o ouro se vende a grama, está em média aí, por baixo, uns 85, 90 reais o grama do ouro. Multiplique vezes 10, multiplique vezes 100 gramas, multiplique vezes 1 quilo, para você achar. Se for 85 reais o grama, dá 85 mil quilos. Multiplique aí, não é, pela quantidade de ouro. Dá uma fortuna, estamos falando em quase trilhões. É muito dinheiro. Então aquele devedor foi chamado para ajustar conta com o rei. Ele não tinha com que pagar. O rei disse: você, sua esposa, seus filhos, sua casa, tudo que é teu, eu vou tomar para você pagar a dívida. E ele clamou. Ele disse: me perdoe, rei, tudo eu te pagarei. E o rei teve misericórdia. O rei perdoou. E aí ele encontra um outro conservo dele, que lhe devia 100 dinheiros. O dinheiro naquela época, minha gente, dinheiro ou denário, era uma diária, não era moeda, tá? Naquela época, as moedas que circulavam eram o estáter, que era uma moeda de ouro romana, a dracma, que era uma moeda de prata, tá? Uma moeda grega, e o lepto. O lepto era uma moeda de cobre, inclusive a viúva, não tem lá a viúva pobre, que ela ofertou 2 moedas, eram 2 leptos. Era a moeda de cobre que só circulava em Israel. Então, muito bem, o dinheiro ou denário equivalia a uma diária de um trabalhador, uma diária de trabalho. Então, o seu codevedor devia 100 denários, 100 dinheiros, 100 diárias de trabalho, 3 meses e 10 dias, uma dívida pagável, não é? Comparando com a dívida dele, que era de bilhões e bilhões, que nem a milésima descendência dele, a milésima geração dos filhos dele pagaria. Ele recebeu o perdão, mas pegou aquele que lhe devia 100 dinheiros pelo colarinho e disse: paga o que você me deve. Ele disse: não tenho com quem pagar, calma, paciência, eu vou te pagar. Ele: não, se você não pagar agora, você vai para a cadeia. E lançou o outro na cadeia. E aí alguém viu, contou ao rei, o rei manda trazer este, disse: mau e negligente servo, malvado, servo malvado, eu não te perdoei toda aquela dívida porque você pediu, você tinha que ter feito do mesmo jeito. Lance ele na cadeia para os atormentadores, e não só tem até que pagar o último centavo. E aí Jesus conclui a parábola dizendo: assim vos fará meu Pai, se de todo o coração não perdoardes aos vossos devedores. Então, na teoria é lindo, na prática é difícil, mas é necessário. É necessário. Nós temos que querer, nós temos que orar, em primeiro lugar, para que vivamos o reino de Deus, de fato e de verdade, não é? O reino tem que estar em nosso coração e nas nossas vidas, temos que ser filho do rei. Lembrando, amados, que o reino tem rei e o rei tem regras. Só faz parte do reino do rei quem vive as regras dele. Então, é do jeito que a palavra dele ensina, é a vontade dele que tem que ser feita, né? Seja feita a tua vontade. No céu a vontade de Deus já é feita, tem que ser feita aqui na terra. E nós temos que ter temor e obediência para viver a vontade do Senhor. Quando assim fazemos, como diz o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e tendo ele, de nada terei falta. Não é? Na tradução Almeida diz: nada me faltará, mas o sentido original do hebraico é: tendo ele como meu pastor, nada me faltará, porque ele supre tudo, ele abençoa tudo, não é? É ele que perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. Então, é ele que nos lava com o sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Então nós temos que orar
mantendo um relacionamento com Deus. Do mesmo jeito que eu estou interagindo aqui com você, você está me escutando, eu não estou te vendo, né? Não sei que hora do dia, da tarde, da noite você está assistindo essa aula agora, mas do mesmo jeito que você tem um relacionamento, uma conversa com alguém, seja com marido, esposa, filho, filha, amigos, colegas de trabalho, assim nós temos que ter um relacionamento com Deus. E tem que ser um relacionamento sincero, porque não adianta eu falar algo com os lábios se não for sincero no meu coração. Como diz o profeta Isaías, né? E até o Senhor Jesus cita Isaías 29:13, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Não adianta falar Senhor, Senhor, se não está de todo o coração. A oração tem que ser feita de coração. Quando eu faço de coração e eu começo a andar com Deus, tem um ditado que diz assim, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quando eu ando com Deus, eu começo a me parecer com Deus. No comportamento, nas atitudes, na fala, à medida que eu vou deixando o Senhor entrar no meu coração, a palavra dele, ele vai me moldando, o Espírito Santo vai trabalhando no meu ser, eu vou me parecendo a cada dia mais com o Senhor Jesus. E à medida que eu assim vou fazendo, eu vou me tornando também um intercessor. O Senhor Jesus orava e intercedia, nós vamos falar no decorrer dessas aulas. Por exemplo, a oração sacerdotal, não é? Em João, capítulo 16, 17, Jesus ora pelos discípulos e ora por mim, por você, todos os que ainda iríamos crer no Evangelho. No momento da cruz, Jesus intercede dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, amados, Deus não quer que sejamos tão somente pessoas de oração, mas que nos tornemos também intercessores. Deus quer que você interceda pela tua casa, pela tua família. Deus quer que você interceda pela igreja que você congrega, pelo teu pastor, pelas suas ovelhas, se é você o pastor. Deus quer ver você intercedendo pela tua cidade. Deus quer ver você orando pelo teu país. Está escrito, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Nós encontramos na Escritura gente que orava e clamava por nações. Nós encontramos um Abraão que intercedeu por Sodoma e Gomorra. Nós encontramos um Moisés que intercedeu pelo povo que construíram o bezerro de ouro. Nós encontramos, por exemplo, aquela mulher cananeia que foi até Jesus interceder pela sua filha. Nós encontramos o centurião romano que foi ao Senhor Jesus interceder pelo seu servo. Olha que coisa tremenda, não é? Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz, para terminarmos, Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós temos que ser perseverantes. A perseverança na oração demonstra fé. Falei da oração, da parábola da viúva, não é? Da viúva e do juiz. Jesus termina Lucas 18:8 deixando claro, quando vier, pois, o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Quando nós oramos, provamos que cremos. Nós temos que ter vida de oração na presença do Senhor, e não só oração, mas também de intercessão. Deus te constituiu um intercessor, amém? Deus te constituiu uma intercessora. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula nós continuamos. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Se você gostou, aprendeu, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Se não é inscrito ainda no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações, tá? Para você receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida. Faça aí a tua doação e depois você envia o recibo, o comprovante para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribi Palharim que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.